Aquela conversa habitual com a informação necessária com o Armindo Loureiro. Mundo em duas sintonias, Vivência Press News e MFM. Olá, Armindo. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7. Estamos para a última edição desta semana. Hoje é 8 de junho de 2018, não é? Parece que o mês começou ontem, né? As coisas estão a caminhar com muita força. Depois já estamos no meio, né? Já está quase, já estamos no meio, é verdade. E ontem, para quem gosta de fazer contas, circulou que 183 dias foram consumidos ontem. Ontem faltavam 183, hoje faltam 182 para o termo do ano. Hoje, eu vi ontem o Alexandre Coze fez uma publicação sobre isso. Achei interessante, né? Colocar assim, dar-nos a ideia, perceber, afinal estamos no meio do ano. Aqui, nesta coisa do meio do ano, aqui o verão tarda a chegar, João Pinto. Pois, ontem estava a ver o jogo de Portugal e chovia, né? Chovia. Ontem foi mesmo complicado com a chuva, e depois ontem também estava ali nas proximidades dali do Estádio da Luz, e há sempre muito movimento, mesmo no metro, que é um meio de transporte que eu prefiro cá, e ontem havia muita movimentação por causa do jogo da seleção. A seleção portuguesa jogou com a Argélia, e então foi o último jogo de preparação, e as pessoas foram lá todas ao estádio para dar um apoio. Portugal ganhou 3-0. 3-0. É verdade, é 54 mil e tal pessoas, né, para assistir ao jogo. Portanto, eu gostava. Quem dera aqui, 11 de novembro, é pelo menos ter metade desse público para ver a seleção de Angola. Quem dera. Ok, mas olha, falando de Angola, e a grande preocupação um pouco por todo o mundo, e principalmente para Portugal, que está aqui muito próximo, gente que vem e que vai, que houve notícias sobre assassinatos, houve notícias sobre delinquência, houve informação sobre insegurança, e há sempre questionamentos, né? Hoje trazemos a questão da coordenação que é proposta pelo comandante Panda ao Exército, exatamente para ver se há uma ligeira contenção, embora ele tenha dito que, portanto, essa cooperação é mais técnica, não de homens, não de efetivo, mas é exatamente para ver como é que se pode combater o crime, uma vez que nos últimos anos, e a própria polícia admite, houve assim uma escalada de violência. É uma preocupação que vai surgindo e vais tomando nota, Armindo. Pois, e este tema colocado aqui é importante, porque quando há estes encontros, não são pessoas da comunidade angolana que vão procuram sempre perguntar a um jornalista, então, como é que é o mesmo até por portugueses que têm familiares em Angola e outros que viajam para Angola, e vão perguntando, então, como é que é isto? O comandante-geral da polícia foi ter com os chefes, é isso, né? O Estado-Maior do Exército, foi ter este encontro, né? O Exército é um dos ramos das Forças Armadas, foi ter esse encontro. O que é que se passa? E de certa forma também houve muita conversa nas redes sociais, então foi ter um encontro, porque há uma incapacidade da Polícia Nacional em conter esta onda de criminalidade, e foi pedir a intervenção do Exército. Como é que é isso? E isto porque anda aqui um livro, já tínhamos falado, e houve o lançamento também do Direito e de Segurança do professor Bacelar Gouveia, que é interessante sobre isto, fala desta coordenação entre as forças de defesa e de segurança. E eu, olhando para isso, tenho que elogiar esta iniciativa do Comandante-Geral, que sai do seu gabinete e vai ter com o homem do Exército, porque, e isto a comunicação social seguiu, é importante passar essa mensagem, porque isto é importante. Porquê? Porque há um manifesto desequilíbrio sobre as várias estruturas da segurança em Angola, seja ela militar, a policial, a civil e a de Estado, com os serviços de Estado, com os serviços de informações. Então, não está definido um modelo, nenhuma caracterização dos poderes e competências de cada ator. Há vários sistemas num país que contribuem, por exemplo, para a segurança nacional. Há o sistema de segurança interna, de proteção civil, que se pode também dizer, nomeadamente aqui no Ocidente, de informações, e o de defesa. Só que não há quem os coordena todos. Então, falta uma espécie de um super sistema entre nós dessa segurança nacional. Por exemplo, aqui em Portugal existe um sistema de segurança interna, existem outras estruturas. O que nós temos no nosso caso
E isto destaca esta iniciativa do Comandante-Geral da Polícia. Por isso é que eu destaco que é positivo, não é situação de fragilidade nem nada. Continua a haver entre nós e Angola uma separação muito rígida entre aquilo que é função militar, função policial, função de inteligência e até mesmo função de proteção civil. Então, devia haver uma maior coordenação entre essas forças, por exemplo, até criando equipas conjuntas. E a Europa, a América e a Ásia, também o sistema antes tinha essas fragilidades, mas depois houve um fenómeno que aconteceu que obrigou a criar isto, foi o fenómeno do terrorismo. E eles começaram a criar unidades de coordenação anti-terrorismo, que juntaram estas várias forças de segurança perante esta situação. Imagina, por exemplo, João Pinto, isto é uma situação hipotética, e que Deus seja surdo agora no exemplo que eu vou dar. Imagina, por exemplo, que aconteça uma ação terrorista coordenada no nosso país, um ataque terrorista em Angola. Como é que as forças de segurança, como é que essas forças policiais, de inteligência, militares e até de proteção civil vão atuar? Se não tiverem um comando, se não tiverem coordenação, se não tiverem cooperação do ponto de vista de trocas de informações, de dados e do resto, como é que elas vão atuar? Quer dizer, sem um comando único, vamos ter as forças policiais atuarem de um lado, os militares do outro, as de informação, as de proteção civil, por exemplo, com um terremoto. Como é que elas vão agir? Então, isto é muito importante para nós olharmos por isso, porque não se está aqui a falar, e o próprio Comandante-Geral deixou bem, não se está a falar de fusões, mas simplesmente de uma maior coordenação da cúpula dos vários sistemas que estão divorciados um dos outros. E aí, por exemplo, a Angola até facilita a própria estrutura do Presidente da República. Aqui em Portugal tem-se dito, o Jorge Bacelar Gouveia, nesse livro, fala, por exemplo, da necessidade do Presidente em Portugal não ser apenas o Comandante Supremo das Forças Armadas, mas ser também o Comandante Supremo das Forças de Segurança Nacional. Ser ele a figura que coordena, porque dá maior força, mais estabilidade. Agora é muito mais fácil porque o próprio Presidente pode fazer este papel duplo de ser o Comandante em chefe das Forças Armadas e o Comandante Supremo das Forças de Segurança. O que é aqui uma coisa também que as pessoas podem perguntar, mas como é que é isso? É importante, eu vi na entrevista, o próprio comandante disse, não podemos esquecer aquilo que é função militar e o que é função policial. Elas são distintas, seja na doutrina, nos poderes e até nos objetivos. Quem, por exemplo, a nível da segurança interna, quem pode intervir são as forças policiais. As Forças Armadas podem intervir apenas quando é declarado, por exemplo, um estado de emergência ou um estado de sítio, né? Porque as Forças Armadas, tendo meios mais pesados, podem reforçar, nesse caso, uma função de vigilância ou de proteção das populações num contexto de maior ameaça à segurança interna. Mas atenção, como há aqui, como há nos Estados Unidos, o comando terá sempre de ser de natureza policial, no caso de segurança interna. Então, é a importância, nós temos que ver mais para além desses encontros que há, e pode aqui, com essa iniciativa, uma visita que ele fez, pode-se começar a pensar já nisso, porque este é o grande problema. Eles não, as diversas forças de segurança, sejam elas policiais, militares, de serviços de informação e até de proteção civil, muitas vezes não cruzam informações, não cooperam, não colaboram entre si. Há o exemplo mais recente, né, que é a criação de um gabinete próprio que foi criado por Michel Temer no Brasil, por causa da insegurança nos morros, etc., em que as Forças Armadas de quando em vez são chamadas a fazerem operações conjuntamente com a polícia para que possam conter esse grau de violência que muitas vezes graça por aquelas paragens das terras de Veracruz. Não se chegou ainda aqui a esse ponto. A discussão que se levanta também um pouco é sobretudo, se essa é de uma iniciativa, vai-se lá considerar, unilateral, ou se todos os poderes também devem julgar e ver qual a melhor saída, como por exemplo envolver a Assembleia Nacional, ou Armindo. Sim, porque esta situação, a segurança diz respeito a todos. Todos esses atores devem fazer parte. Olha, por exemplo, aqui, a Itália, a França, ou mesmo na Bélgica, os grandes monumentos estão vigiados por forças militares.
sob coordenação de forças policiais, mas eles estão vigiados por forças militares. Eles fazem esta atuação. E dizias bem, envolver todos, até os próprios cidadãos. Nós tínhamos no passado, João Pinto, eu sou mais novo que tu, mas eu vi que nós tínhamos no passado, por exemplo, a nível dessa segurança, tínhamos a chamada ODP, Organizações de Defesa Popular, as Brigadas Populares de Vigilância, né, no âmbito da luta contra bandidos que havia, mas atuavam porque elas conseguiam perceber, por exemplo, aqui em Portugal, se eu era oriano, eu digo isso, em Carregal do Sal, há uma zona aqui, quem é português está a ouvir, conhece, Carregal do Sal, mais lá para cima, para o norte, há uma senhora que é mãe de um antigo colega meu dos anos 80, no Colégio de Vila Nova de Gaia, e eu fui visitar, e sempre tenho tratamento, porque chamo madrinha, e eu quando cheguei a Carregal do Sal, essa aldeia, havia já um conhecimento, 2 ou 3 horas depois, de que estava um cidadão, um tipo negro, mas quem é? Não, é um rapaz, que é um senhor, até que é jornalista, não sei o quê, é afilhado da Mimi, da Maria Fontes, não sei o quê, e eles passaram isso, quer dizer, aquele tipo de segurança, aquelas velhas, com aqueles trajes todos de preto, muitas vezes são viúvas, e passam aquilo. Elas têm uma coordenação, elas passam também, há sempre alguém da polícia passa ali, então está tudo bem, Dona Maria, está tudo, ela está tudo, então a saúde, aquilo, e há novidades aqui no bairro, olha, na casa da fulana, da Mimi, chegou um senhor, veio assim, de um carro assim, se veio acompanhado ou não, e isso, já está aí há 1 ou 2 dias, sabe quanto tempo vai ficar, não? Mas está a ver, há uma coordenação que vai passando. Outro exemplo da educação, de envolver as pessoas, fazemos todos parte. Eu lembro-me de Israel, quando eu estive em 2014, eles contaram de um caso de uma senhora, 2 senhoras que viajavam com uma criança. E ao longo da viagem de autocarro, a criança não chorava, elas não deram de comer à criança, e nem dizia nada. E houve umas senhoras que desconfiaram, e quando chegaram ao checkpoint, elas falaram às forças de segurança. O que é que aconteceu? Era uma criança já morta, que tinha sido aberta ao corpo e tinha explosivos. Ela ia explodir. Então, estas senhoras alertaram, quer dizer, as pessoas começam a ser já treinadas, preparadas, educadas para essas situações a nível de segurança. Então, este fenómeno todo, nós estamos ao nível da criminalidade, é um fenómeno que envolve todos, e esta postura do próprio comandante, o Panda, que também tem sido muito bem assessorado do ponto de vista da comunicação, essa postura, é importante e deve se estender também a nós, cidadãos, porque todos nós temos o interesse que essa situação não aconteça para amanhã. Começamos a lidar com este fenómeno que é o crime ainda em pequena escala, para depois estarmos preparados para outros que podem começar a surgir. Eu hoje vejo, João Pinto, aqui, para te passar a palavra também, eu hoje vejo um cenário aqui no aeroporto, Humberto Delgado, em Portugal, que eu digo, isto era um cenário que eu via nos anos 80 no aeroporto 4 de Fevereiro. O que é? É ver os polícias com aquelas armas. Estão com umas armas que não é AK, eles usam, e estão com aquelas armas ali no aeroporto. Quer dizer, isto era um cenário improvável, pensar na Europa, mas hoje você vê isso, vê em Lisboa, vê em Paris, vê em Londres, vê em Nova Iorque, e vê tudo isso com aquelas armas de todas. Quer dizer, há aí uma preocupação muito grande, porque perante essa escala da própria violência e da questão da segurança. Então, a questão da segurança deve ser abordada, é isso que estou defendendo. Todos esses atores devem fazer parte dessas estruturas todas do sistema de segurança de um país. Segurança interna, de informações, de defesa e até a própria proteção civil, para que uns não fiquem minimizados em relação a outros, não é? Isto é importante. Os estrategas certamente estarão a pensar nisso. Há pouco, quando falavas de todos aqueles grupos, se calhar não te lembravas, mas também é bom aqui falar do posto de comando unificado, que era o famoso PCU. Pois, nós já tivemos esse PCU, né? Que de alguma forma criava um sentimento de maior segurança, porque afinal de contas eram tropas conjuntas que atuavam para manter a ordem, não é? Que é importante. Pois, isso é. E aqui fica esse registro, fica essa nota neste mundo em 2 sintonias. Okay. Vamos sim, senhora, para ir para onde estás, né? Que, portanto, falas aqui da questão da economia, mas nas aspas, economia de plástico, economia do plástico.
Do plástico. Uma vez eu escrevi um artigo sobre a fiscalidade verde, que era o sistema que eles usaram aqui em Portugal, e já vários países da Europa tinham utilizado, que é um valor que hoje um saco de plástico tu pagas 10 cêntimos. Tu pagas 10 cêntimos. Isso reduziu o uso dos sacos de plástico, porque as pessoas iam fazer compras e, como os sacos eram grátis, os supermercados lavavam mais sacos do que necessário, e havia um desperdício. Tu começas a olhar, vais ao supermercado aí em Luanda e vês a quantidade de sacos que as pessoas levam. Então, se as pessoas começarem a pagar, vão levar menos sacos. Então, e depois passou-se também a mensagem de reciclar, cada vez mais, de utilizar. Uma pessoa pode usar um saco várias vezes, né? Faz as compras, são sacos reutilizáveis, como eles dizem. E então, hoje em Portugal, o governo vai apresentar um pacote de iniciativas para reduzir o impacto da poluição que os compostos sintéticos criam. É que até 2021 Portugal vai ter um sistema de incentivos para quem reciclar estes materiais. E uma das principais medidas é a instalação de unidades de recolha em pontos de grande venda de plásticos, como supermercados. O peso que o consumidor entregar será depois convertido em senhas de compras nestes mesmos estabelecimentos. Então, o que eles querem fazer é fazer com que as pessoas diminuam o uso, por exemplo, do plástico. E esse tem sido o grande combate. E eles vão assinar também hoje protocolo com 3 organizações que consideram essenciais para resolver o problema do plástico: a Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais, Naturais e de Nascentes, a Associação Portuguesa de Bebidas, Refrigerantes Não Alcoólicas e a Associação de Hotelaria, Restauração e similares de Portugal. E então há um trabalho em que eles, por exemplo, querem que, em vez de ter um plástico para a garrafa, ou outro para a tampa e outro para o rótulo, tudo seja reduzido a um único composto para simplificar este tratamento dos resíduos. E os dados que eles têm aqui: o mundo produz por ano 300 milhões de toneladas de plástico. É mais do que o peso de toda a população do planeta. E todos os anos são usados 500 mil milhões de sacos de plásticos. E todos os anos 13 milhões de toneladas de plástico são deitadas no oceano. E então, só na última década, eles têm aqui dados, foi produzido mais plástico do que em todo o século passado. O plástico que deitamos fora no ano conseguia dar a volta à Terra 4 vezes. 50% do plástico que usamos é descartável. O plástico demora mais de 500 anos a degradar-se. Então, é esta atenção que vão chamando. Portugal, por exemplo, tem feito o trabalho neste nível. Em Portugal há um ecoponto por cada 370 habitantes e vão fazendo um trabalho. Há dias vi aqui já começa também na escola. Há dias o meu mais velho dava-me aqui uma explicação e eu anotei e vi a coisa. Ele dizia: papá, uma palhinha demora 1 minuto para fabricar, nós usamos durante 30 minutos e leva 20 anos para decompor, e são usadas 500 milhões de palhinhas por dia mundialmente. E elas provocam 1000 mortes de espécies marinhas por ano. Uma palhinha, aquela palhinha que eles usam. Então, esta educação, este trabalho que se tem estado aqui a fazer. Como se diz, é de pequeno que se torce o pepino, não é? Daí então é importante começar aí exatamente na criançada para que no futuro haja... Mas aqui em África há um país, eu não me lembro agora qual, que proibiu os sacos de plástico nos supermercados, porque já deu um passo mais à frente, não é? Em relação a esta temática. Foi Cabo Verde. Cabo Verde adotou este sistema dessa fiscalidade verde, porque isto é uma forma que as pessoas pagam, e eles começaram a ver isso. Eles tinham também números considerados de uso. Por exemplo, aqui cada português usa um saco de plástico por dia, não é? Isto dá 365 por ano e dá 3.650 milhões de sacos entre toda a população portuguesa. Isso gera muito lixo, gera muitas situações, e as pessoas compram garrafas de plástico e depois o 10% do lixo, o plástico faz 10% de todo o lixo no mundo. E a grande preocupação mundial, por exemplo, é com a China, João Pinto. É com a China. A China tem uma grande produção, a produção mundial, eles dizem
aqui que o governo de Pequim começou a impor medidas sérias para o reaproveitamento destes materiais. A China produz 23,2% do plástico mundial. E olha, e é saber que cá entre nós, nós cá na Terra, quando vamos aos supermercados, portanto levamos cada produto com o seu saco, né? Para ver quantos sacos muitos sacos. Pois é. Mais do que Vamos avançar então. Eu não estou a ver qual é o papel de Dennis Rodman ao lado de Donald Trump e Kim Jong-un. Sei que ele é muito amigo de Kim Jong-un. Aliás, Dennis Rodman, naquela altura que o menino subiu ao poder, quando substituiu o pai, Rodman era uma presença quase que diária na Coreia do Norte, em Pyongyang. Que tudo indica, Rodman, e ontem João de Almeida, que está no Canadá, já nos falava disso, que Dennis Rodman pode ser uma das figuras em Singapura, ao lado de Trump e Kim Jong-un. Já os jornais de Singapura, eu falei com alguns angolanos que lá estão, nós temos uma representação também diplomática lá, e os jornais falam disso. Ele tem chegada prevista mesmo e confirmada para segunda-feira. Ele chega na segunda-feira, o encontro é na terça, ele chega no dia 11, e dizem que a presença dele terá sido mesmo imposta pelo presidente norte-coreano. Como disse, ele já esteve 5 vezes lá e ele é uma figura muito interessante, porque muitas vezes em casos diplomáticos complexos os países procuram encontrar embaixadores de boa vontade que ajudem na aproximação, e quer se gosta ou não, Dennis Rodman preenche todos esses requisitos, né? Ele já conhece aquele país desde 2013 e ele tem feito uma chamada diplomacia do basquetebol, e há quem diga que até ele tenha estado por dentro deste processo, mas não dando assim a cara. Mas vai ser um bocado também para aquela projeção mediática, porque Singapura agora está na boca, depois a imprensa toda, há um vasto cordão de segurança lá no sítio onde vai acontecer, então a presença de Dennis Rodman vai acabar por dar esta continuidade. Certamente ele não vai participar daquelas negociações, porque são matérias que até não lhe dizem respeito e ele nem entende, e ele também nem quer lá estar. Mas vai aparecer depois para as câmaras, para aquele trabalho todo, e para Trump é importante ter alguém, uma figura mediática que é Dennis Rodman, que de certa forma ajuda, pode fazer esse link na aproximação. Nós já tivemos um caso, por exemplo, o João Pinto, do William Toné, um jornalista que uma vez, num período de conflito armado, foi a figura que juntou as forças dos dois lados para assinarem um acordo, qualquer coisa. Então, às vezes as figuras fora deste quadrante político e diplomático conseguem ter esse papel. Mas é engraçado e curioso, e que já começa aqui a nível até fazendo algum humor, é um encontro verdadeiramente um trio explosivo, né? Donald Trump, Kim Jong-un e Dennis Rodman. É curioso. Lembras-te do filme que Rodman fez com Jean-Claude Van Damme, né? Duplo impacto. Isso aqui é triplo impacto. Né? Isso é um triplo impacto, olha, bem, um título bem dado, um triplo impacto esse indivíduo. Já. É verdade. E a nossa famosa girafa, a Velvicha? Olha, a Velvicha, falei da morte da Bela, daquela girafa que no Jardim Zoológico, depois de uma queda que ela teve. E havia uma grande preocupação com esta cria de 8 meses de idade. Ela nasceu em novembro do ano passado, nós falamos com 1,90 m de altura, e esta Velvicha, que é já a coqueluche, as pessoas vão visitando, é uma espécie de girafa de Angola, mas esta veio, as que estão aqui no Jardim Zoológico de Lisboa vieram algumas da Namíbia e outra de Botsuana, mas a mãe veio do Botsuana, e só há as girafas de Angola só há em 3 jardins zoológicos de Portugal, e há também na Alemanha e na Holanda. E esta girafa teve como madrinha a companhia aérea angolana, a TAG. A TAG vai acompanhar o crescimento da pequena cria, vai contribuir para a sua alimentação e cuidados diários. A TAG, como madrinha, escolheu também o nome para a cria, e a cria tem o nome de Velvicha, né? Por causa da Velvicha mirabilis. Então, ela agora é conhecida, a companhia de bandeira, que tem como símbolo uma palanca, também uma espécie rara, passou a ser madrinha desta girafa, que tem o nome também de uma espécie única no nosso país, que é a Velvicha. Então é esta coqueluche, esta Velvicha, e quem visitar Lisboa, quando for ao Jardim Zoológico, pode ir lá ver a girafa de 8 meses, ainda bebê, mas com o seu nome de Velvicha, que é uma espécie que é a girafa de Angola.
É isso então, Armindo, chegamos ao fim. Vamos desejar-lhe a continuação de uma boa sexta-feira, preparando-se para o Dia de Portugal, na próxima semana. Olha, Domingo, não é? Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. O Dia de Portugal aqui vai ser vivido o João Pinto. O presidente Marcelo vai fazer também, ele é um homem com uma energia tal. As comemorações serão nos Açores, ele vai começar nos Açores, vai com António Costa, e depois, aproveitando o fuso horário, são mais horas nos Açores, ele sai dos Açores e vai para os Estados Unidos. Começa nos Açores, depois vai terminar nos Estados Unidos. Eles estavam a tentar ver como é que iam fazer a coisa, porque o que sei é que os dois, não será possível ter os dois, ter ele e António Costa. Vai apenas Marcelo, que é esta figura. Eu não sei se posso ainda mandar uns beijinhos nos braços, que já que estão aqui a reclamar, João Pinto. Aí, tem um minuto, né? É com o Gungo Jamba, está na linha, o Exídio Ernesto também, a Jana Janaína, a Carla Soraya Salvador, que foi minha colega na Católica, o Carlos, um grande abraço, o Eduardo Soeiro, o Paulo Maia, o Nsuka Sabe, o Sá Veloso, o alquimista Nelson Lopes, o Hélio Melo Pinto está também na sintonia, a Anabela Tambo, a Carmen Paula Miranda, a Paula Lousada, Isabel Cândido, Altino da Fonseca, Henrique de Penda, Teresa Ribeiro, o Eurico Ribas, estão todos nesta, Manuel da Silva Gomes e Cátia Proença, e também o Armindo Alcarva, que nos está a ouvir do Cazaquistão. É verdade. É isso, estamos aqui neste mundo em duas sintonias, mas que ele vai girando o mundo com esta conversa com Armindo Laureano a partir de Portugal. Um abraço, bom final de semana. Um abraço e estamos juntos. Bom final de semana para ti também. Um grande abraço. Um grande abraço, então.